Saudações, amiguinhos e amiguinhas, mais uma aulinha de filosofia na quarentena, dessa vez para os segundos anos do ensino médio. Essa é a segunda aula de ética e moral e nessa aula nós estaremos apresentando o confronto entre Sócrates e os sofistas na construção do conceito de areté. Bastante importante fixar que o Sócrates é um divisor de água, que ele, a sua proposta, de filosofar, ela está muito ligada à mudança do eixo da natureza para as especulações sobre a natureza do homem e as suas relações em sociedade. Fiquem todos aí com o ambiente do PowerPoint e aproveitem a aula sobre Sócrates, ética e moral. Então vamos lá para mais uma aulinha de filosofia na quarentena para os segundos anos do ensino médio. Nós estávamos falando sobre a diferença entre ética e moral e agora nós navegaremos aí um pouco pela história da filosofia e a importância que alguns autores vão desempenhar aí na construção do conceito de ética e moral. Então vamos ao primeiro, ao grande introdutor do pensamento ético na filosofia clássica grega, né? Nós estamos falando de Sócrates e o surgimento da ética. A história da filosofia vai ser aqui usada como caixa de ferramenta, né, dos filósofos. Se você quiser pensar sobre temas filosóficos, nós temos que fazer incursões aí dentro da história da filosofia, porque lá já tem lá um repertório, né, sociocultural, né, de cada momento da história da humanidade e, correspondentemente, a história do pensamento ocidental dentro da filosofia. Tá? Essa história nos servirá como formas e padrões de argumentação, categorias e conceitos, estruturas e esquemas cognitivos e perspectivas de análise e de interpretação. Então, para que possamos ter bons argumentos, é necessário que nós tenhamos, né, o conhecimento desses filósofos que marcaram momentos específicos da história. Então, usaremos Sócrates para argumentar ou contra-argumentar enunciações sobre ética e valores, ética e moral. Tá? Sócrates e o surgimento da ética. Significa uma virada nos temas filosóficos e na própria compreensão sobre o que consiste propriamente a atividade do filósofo. Lembrando que nós tínhamos lá uma divisão, filósofos que vieram antes dele, Sócrates, e filósofos que virão depois dele. Né? E Sócrates, nesse sentido, vai representar uma grande reviravolta no foco de atenção que a filosofia vai dar para as coisas. Né? Para compreender o que Sócrates nos legou e para diferenciá-lo, né, de Platão, os teóricos modernos dividiram aí as obras de Platão, onde cada obra vai mostrar um Sócrates diferente. Né? A gente tem aí o Platão 1, né, as principais obras, Apologia, Eutifron, Criton, Laques, Protágoras, Gorgia e o livro 1 da República, onde o Sócrates expressa o pensamento de Sócrates mesmo, Sócrates histórico. No Platão 2, né, Mênon, Banquete, República, livro 2, etc., aparece o Sócrates já expondo as ideias de Platão. E no Platão 3, Leis, Filebo e Teeteto, né, Platão já revisa o realismo metafísico do período intermediário e procura responder às dificuldades de sua teoria das formas, os eidos, né? Já não tem mais a presença de Sócrates. Aí tem uma outra divisãozinha, do mesmo jeito, olha lá, Platão 1, Platão 2 e Platão 3, tá? E as obras ali, cada uma das obras que representam a evolução do personagem Sócrates, tá? O que o Sócrates nos legou, né? Nós temos a oportunidade de ver agora e posteriormente quando estudarmos política, né?
o método socrático, né? Ou seja, a maêutica, ou a arte de fazer parir as ideias. Lembrando que a mãe de Sócrates era parteira, né? E do convívio com a mãe e a atividade profissional que ela desempenhava é que Sócrates vai tirar a inspiração e batizar aí o seu método de maêutica, ou a arte de dar à luz as ideias, né? Como funciona isso, né? A cura da alma, né? Nós teremos oportunidade novamente de ver isso em alguns momentos das nossas aulas, mas vamos lá. A alma, né, segundo Sócrates, se purifica no diálogo, né? Ou seja, através da dialética, né? E ele divide esse diálogo, esse confronto, né, de ideias em duas partes, né? A ironia e a frustração, e depois a maêutica, né? Na ironia e na frustração, ele vai purificar a alma dos falsos saberes. E como ele faz isso? Ele vai criar uma estratégia. Primeiro ele se apresenta como quem não sabe nada, a figura do não saber, né? E aí ele vai induzir o interlocutor dele a expor os seus saberes, tá? Aí, diante daquilo que o seu interlocutor expôs, ele vai usar do método, do metódico disfarce, né? Ou seja, ele vai assumir as teses do adversário e aí, dentro daquilo que o outro falou, ele vai tentar demonstrar sua falsidade. E por fim, ele vai refutar aquilo que o seu adversário apresentou, né? Então ele vai fazer o adversário cair em contradição e induzi-lo a deixar as falsas convicções. Feito isso, né, tendo a consciência de que aquilo que o seu interlocutor sabe não é válido, então ele vai fazer nascer de dentro desse seu interlocutor a nova verdade, o novo ponto de vista. E daí a maêutica, né, dar à luz a um novo saber, para fazer surgir, mediante perguntas e respostas, a verdade que está em cada um de nós. É dessa forma que o Sócrates vai atuar ali, principalmente na ágora, né, com aquelas pessoas que eram reconhecidamente pessoas sábias da cidade, né? Existe uma historinha de que o Sócrates, né, foi lá ao oráculo, né, de Delfos, se não me engano, e perguntou, né, quem que era o homem mais sábio, né? E o oráculo disse que o homem mais sábio era ele, porque ele nada sabia. E então ele ficou intrigado com essa resposta e passou a perguntar as coisas para as pessoas que eram teoricamente mais sábias que ele, e ele descobria que as pessoas tinham um conhecimento raso daquilo que falavam, que sabiam e que não tinham a profundidade necessária para compreender o que seria a verdade. Então, por isso é que ele desenvolveu esse método de pergunta e respostas, ironia num primeiro momento, depois a maêutica. O método socrático, ele vai desafiar uma prática corrente que existia em seu tempo, porque Sócrates é contemporâneo, né, dos sofistas. E quem eram esses sofistas? Eram pessoas que ensinavam, né, outras pessoas a arte da retórica, né, a arte da fala bem construída. Estes eram professores pagos para ensinar a elite ateniense a defender o seu interesse e a fazer prevalecer, por meio de técnicas retóricas, as suas posições nos debates públicos da democracia ateniense. Tá? Um conhecimento válido para um conhecimento útil. Né? Então, a proposta dos sofistas, né, nem tanto estava em discursar sobre a verdade ou sobre a ordem lógica racional perfeita, mas sim sobre a coerência, ou seja, o discurso atendia a uma necessidade utilitária. Uma crença era considerada válida se alguém conseguisse defendê-la de acordo com os próprios interesses, e, portanto, na perspectiva sofista, não havia conhecimento de uma forma absoluta, o conhecimento seria sempre relativo. Né? É interessante notar que os sofistas tinham na areté uma perspectiva diferente da de Sócrates. Né? Pensa que naquele momento, né, se tinha como virtude a virtude mesmo, a virilidade, a força do soldado. Né? Então, para eles, a areté era essa força, essa virilidade. Então, diferente do que o Sócrates vai propor, né, como areté, ou seja, a valorização das pessoas. Tá? O bom uso da coragem
da força e da destreza era admirado e tratado como sinônimo de excelência ou areté. A palavra filosofia, então, vem dessa situação, dessa percepção que os sofistas tinham, né, da areté, ou seja, da virtude, né? Então a palavra filosofia é a junção do termo filia e sofia, como a gente já viu, né? Normalmente traduzido sofia por sabedoria, mas o termo também pode designar perícia, ou seja, destreza, como a pessoa consegue resolver o problema, com a competência, né, que a pessoa tem de resolver um determinado problema, né? E aí é sofisté, que é o sofista, é aquele que é capaz de ensinar alguém a tornar-se um sábio, um perito, né? Então essa é a grande divergência de Sócrates para os sofistas. Enquanto os sofistas propunham um conhecimento útil que levasse a uma determinada concepção de problema, né? O Sócrates vai propor uma outra areté, né? E qual seria essa areté de Sócrates? Ou qual seria a virtude de Sócrates, né? Ele mostra que a visão sofística de Areté era uma visão incompleta. Apesar, né, a Areté ainda preservar a ligação com a ação prática, o filósofo reforça a vinculação entre a prática e o pensamento e acrescenta a subordinação dos objetivos práticos ao valor moral. Então, enquanto o sofista tinha lá com os objetivos a prática, a ação, né, o Sócrates traz agora a ação subordinada à perspectiva moral, ou seja, a areté, ou seja, a virtude. Nos diálogos platônicos Mênon, o sofista, e Protágoras, os sofistas são acusados de colocarem à venda a virtude e a felicidade, algo que obviamente não pode ser comercializado. Sócrates considera-se o filósofo, né? Aquele que mantém com o conhecimento uma relação da filia, sem o que não é possível conhecimento que conduz à areté. A filia, no caso de Sócrates, é aquela que representa aquele que quer conhecer, aquele que quer o conhecimento, como devemos nutrir a confiança em alguma crença e substituí-la como conhecimento certo. Como que eu posso fazer isso? Então, eu tenho que, ao contrário dos sofistas, confiar na minha busca e na verdade, né? Eu preciso transformar a filia e a amizade num ato de confiança e numa confiança em relação à verdade, tá? A filia, a amizade, exclui a ideia de posse e de dominação. Ao mesmo tempo, requer vigor e aperfeiçoamento. A filia exige também a consciência dos limites e a liberdade da crítica, sem o que não pode haver cuidado, proteção, confiança e admiração. Então, o conhecimento que Sócrates propõe é um conhecimento ligado à confiança da verdade, da veracidade das coisas, né? Ele não está mais ligado à questão prática de atender a um fim específico, independente de se chegar à verdade ou não, como é o caso dos sofistas. Vamos, então, agora tentar aprofundar a questão do método socrático, né? A partir da perspectiva da palavra de Platão, né? Então tem aí um trecho, né, da apologia de Sócrates. Sócrates é condenado à morte, né, pelos atenienses por subverter, né, os jovens da época lá, né? Então tá aí um trecho da apologia, da defesa de Sócrates. Vós também, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte e considerar esta única verdade, que não é possível haver mal algum para o homem de bem, nem durante a sua vida, nem depois da morte. Os deuses não se desinteressam do que a ele concerne, e por isso mesmo, o que hoje aconteceu, no que se refere a mim, não é devido ao acaso, mas à prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas desse mundo. Eis também a razão por que a divina voz não me dissuadiu, e porque, da minha parte, não estou zangado com aqueles que votaram contra mim, nem contra os meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles me acusaram e me condenaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isso é justo que haja censurados. No entanto, tudo que lhes peço é o seguinte: quando meus filhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentando-os, do mesmo modo que eu vos atormentei. Quando vos parecer que eles
cuidam mais das riquezas ou de outras coisas do que da virtude. E se considerarem que são alguma coisa e não são nada, reprovai-os, como eu os vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para os deuses. Nessa passagem, o Sócrates assume, né, que ele está sob a ordem, né, da democracia ateniense. E o que ele pede para os seus acusadores? Que tratem os filhos dele como ele tratou os atenienses. Porque toda vez que eles estiverem fora do curso aí das virtudes, né, ou se apegando às coisas materiais, como ele vai falar aí, ele deverá ser repreendido. Então, o que ele pede é que os acusadores dele, né, repreendam os filhos dele como ele repreendeu esses acusadores, né? Então tá aí a forma como Sócrates lida com a sua morte, né? Uma passagem também da refutação irônica, né? Eu gostaria de ter colocado a maiêutica também, mas é um texto muito grande. Então vamos só ver essa parte da refutação dentro do texto de Platão. Sócrates, não sei mais como dizer-te, é o Etifânio que está falando, né? Não sei mais como dizer-te que tenho em mente. Qualquer definição que propomos nos gira, não sei como, sempre ao redor, e não quer permanecer firme no lugar em que a colocamos. As definições, Sócrates falando, as definições que deste Etifrônio parecem assemelhar-se às obras de meu progenitor Dédalo, e caso eu formulasse e propusesse tais definições, talvez pudesses ridicularizar-me, como se, por acaso, causa do parentesco que tenho com ele, minha obra, feitas de palavras, escapam-se e não quisessem permanecer firmes no lugar em que os colocamos. Ora, ao contrário, as definições propostas são tuas, por isso, esta imagem brincalhona não convém ao teu caso. Com efeito, não querem permanecer firmes para ti, como tu próprio confessaste, Eutiffron. Sócrates, parece-me, ao contrário, que a imagem brincalhona convenha muito bem às minhas definições. Com efeito, girar delas, e não querer permanecer firmes no mesmo lugar, não sou eu nem que a produzo, é Dédalo, e me parece que sejas exatamente tu, porque por minha vontade permaneceriam firmes assim. Sócrates, então, amigo, dá-se o caso de que eu tenha me tornado mais hábil na arte do meu antepassado, e tal ponto que, enquanto ele sabia tornar-se móveis apenas as próprias obras, eu, como parece, além das minhas, torno móveis também a dos outros. E sem dúvida, o que dá mais notável existência na minha arte é o fato de sou hábil sem querer. Eu desejaria de fato que os meus discursos permanecessem firmes e que estivessem imóveis, muito mais do que desejaria riquezas do Tântalo, acrescentando a habilidade de Dédalo. Então tá aí uma passagem de um discurso, né, onde o Sócrates tenta esclarecer o processo de encontro que o seu interlocutor está tendo com a sua ignorância. Ou seja, ele não compreende as palavras, os conceitos dançam, né? Ele não consegue definir melhor aquilo que ele pensa ser a verdade. E o Sócrates está aí mostrando para ele como que ele percebe isso, né? Como que o método se organiza, né? Afonso, né, ele vai definir alguns princípios da ética socrática que são importantes a gente aventar aqui. Uma escolha é racional, sei somente ser, é uma escolha do que é melhor para o agente. Tá? Para cada ser humano, o melhor é ser um bom ser humano. Cada agente, ao desempenhar uma ação, deve considerar exclusivamente se aquilo que ele está fazendo é justo ou injusto. Cada agente que assumiu uma posição acreditando que é melhor, deve mantê-la. Um agente não deve fazer algo errado. Fazer algo errado é um mal e vergonhoso. O mal e vergonhoso não devem ser feitos. Um agente não deve fazer algo errado por vingança. Acordos justos devem ser cumpridos. Somente a vida boa, não qualquer tipo de vida, deve ser prezada acima de tudo.
Então tá aí o Afonso Gomes Lopes acredita estar contido aí na ética de Sócrates, tá? Bom, para finalizar essa aula, eu vou retomar a questão do homem, né, da concepção de homem que Sócrates vai desenvolver e depois vai ser apropriado e desenvolvido por outros autores, né? E alguns até criticando fortemente essa visão racionalista que o Sócrates coloca na característica do homem. O Nietzsche, como eu já falei em outras épocas, tá? O homem, então, é a sua alma. Então, o que faz o homem ser ele e não outra coisa? A sua humanidade está ligada ao quê? A alma, né? Vamos aquele exemplo de novo, né? O que faz um celular ser um celular? A sua celularidade é as suas características de atividade, que ele faz ser um celular, que é diferente daquele outro aparelho eletrônico que a gente tinha lá, que só recebia e fazia ligação. Hoje é o que menos acontece, é isso no celular, né? A gente tem outras aplicações. Mas tem alguma coisa que faz ele ser ele e não outra coisa. E o homem? O que faz o homem ser homem e não ser outra coisa? O que determina a humanidade do homem, né? Para ele é a alma. A alma, consciência, a personalidade intelectual e moral que todo mundo tem em si, carrega em si. Então é isso que faz o homem ser ele e não outra coisa ou outro animal, né? Sobretudo a razão e o conhecimento. O corpo é instrumento da alma, só o corpo está aqui como receptáculo dessa capacidade que o homem tem de compreender e de desenvolver ideias, né? Qual é a virtude, né? Então eu tenho de um lado a virtude e do outro lado eu tenho o vício, né? Então a virtude do homem é a alma, ou seja, aquilo que a torna perfeita, a ciência e o conhecimento. Então o que faz o homem ser virtuoso? Essa predisposição que ele tem de saber, de conhecer, de ter ciência. Na outra aula, no terceiro ano, se eu não me engano, eu falo que é estudar, aprender. Essa capacidade que o homem tem de ampliar a sua percepção e a sua capacidade de compreensão do mundo. Então seria essa a virtude do homem, segundo o Sócrates. E o que seria o vício, né? O vício é o contrário, é a ignorância, né? Mas para o Sócrates, o ignorar, o não saber, ele está muito relacionado a ignorância, está muito relacionada ao erro. Mas não é um erro proposital, não é deliberado, né? Só erra quem se mantém na ignorância. Para ele, se ele sair, né, desse campo da ignorância e conhecer os fundamentos da sua ação, então ele sairia da condição de ignorância e estaria então entrando aí nessa condição de virtude, né? Para ele, a ciência é do bem e do mal, né? E também do vício, a ignorância é a ausência desse bem, né? A ignorância sendo o vício como a ausência de um saber, né? Dentro da virtude, ele vai dividir 3 domínios aí, né? O autodomínio, que é o domínio da razão sobre as paixões. Isso é um tema muito caro, por exemplo, às religiões, né? Eu controlo as minhas pulsões, os meus desejos com a minha racionalidade, né? A liberdade, que é libertar-se no sentido de não depender de nada, né? O verdadeiro homem em relação à vida passional, ele corresponde à liberdade interior. Eu posso escolher, né? Eu não me prendo aos vícios, eu não me prendo àquilo que me corrompe, eu posso escolher o bem viver, né? E a não violência, que é a razão que se impõe pela convicção e não pela força, né? Eu não preciso, né, partir para porrada, porque eu sou um bom argumentador, tá bom? Esse é o Sócrates, né? É o Sócrates que se afirma, né, diante dos sofistas e cria uma outra maneira, um outro caminho para a filosofia. Ele dá um outro norte, enquanto os antecessores dele trabalhavam as questões da natureza, do elemento fundamental, ele quer compreender a alma do homem e a sua razão de viver em sociedade. Bom, essa aula é a segunda aula para o segundo ano, e aí nas próximas aulas nós aprofundaremos esse conhecimento de ética e moral a partir de outros autores bastante importantes dentro da filosofia, para que você recheie aí a sua caixa de ferramenta e possa sacar esses conhecimentos na hora de argumentar alguma coisa, principalmente quando se
faz isso nessas provas vestibulares, né, nas redações que garantem aí uma quantidade significante de pontos, né, para você conseguir ingressar numa universidade, tá? Um abraço a todos e até a próxima. Então, o que vocês acharam aí do nosso amigo Sócrates, né? É uma nova maneira de ver o ser humano em suas relações sociais aí num tempo em que nós caracterizamos como filosofia clássica, tá? Essa aula, ela tem o objetivo de ampliar aí a sua caixa de ferramentas para que você possa desenvolver bons argumentos em uma dissertação ou mesmo na defesa de uma ideia qualquer sua aí. Então, ficamos aí com mais essa aula e nas próximas aulas veremos outros pensadores em relação à ética e à moral. Fiquem bem.